Olá pessoal, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo nesse canal da Família de Deus. E hoje estamos aqui fazendo um vídeo diferente. Quero trazer uma pequena mensagem para vocês, falar de Jesus, falar sobre os fins dos tempos que está acontecendo nessa terra, e que esta palavra venha penetrar nos ouvidos, no coração de cada um. A Bíblia diz claramente, Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurados que lê, os que ouvem, os que guardam, porque o tempo está próximo. A Bíblia também nos diz em Mateus no capítulo 7, versículo 24: assemelharei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está dizendo dessa forma. Depois você medita aí para você ver na sua casa. Apocalipse também está dizendo no capítulo 3, versículo 6, está dizendo claramente: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, amada igreja. Então, se você ouvir e acreditar na mensagem de Deus que vai ser falada aqui, Deus vai salvar tanto você, a tua família, e você vai dizer a palavra certa: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O que Deus está querendo dizer para nós, irmão, para que nós venhamos despertar nesses fins dos tempos. As pessoas hoje em dia, se você olhar e parar e pensar e ter visão espiritual e observar, não que você vai observar as pessoas com acusação, não de julgamento, mas observar como a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14, versículo 15, está dizendo claramente, está dizendo assim: observai os vossos irmãos, e não associei com ele, com os erros dele. Se teu irmão estiver errando, nós devemos exortar ele na palavra, para que ele venha sair dos maus caminhos, para que ele venha sair do pecado, da lama. Então a Bíblia diz claramente: é melhor que o homem não ter conhecido a palavra de Deus do que conhecer. 2 Pedro do capítulo 2, versículo 20 e o 21, 22 e diante está dizendo. Então o que eu estou querendo dizer, hoje em dia, se você parar e pensar, hoje a gente vê tantos cristãos, crentes, andando de qualquer maneira, crente que tem feito a obra de Deus relaxadamente. Jeremias no capítulo, se eu não me engano, Jeremias no capítulo 48, versículo 10: maldito o homem que faz a obra relaxadamente. Irmão, nós temos que ficar atentos, ficar no campo da vigilância, porque Apocalipse está dizendo claramente, capítulo 3, versículo 5: o que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, amada igreja. Assim diz o Senhor. Mais uma vez, Então Jeremias está dizendo, capítulo 17, versículo 9: o coração do homem enganoso e perverso, quem conhecerá? Então eu quero que os irmãos prestem muita atenção, que vai ser falado aqui, através desse vídeo do canal da Família de Deus. E esse canal de Família de Deus tem vários vídeos, do vídeo da igreja, do lazer, da minha família, dos passeios que nós fazemos, da missão que nós fazemos também. Então esse vídeo é para isso. Vai ter vários vídeos de várias formas, mas hoje hoje chegou o dia certo de trazer essa mensagem de Deus, porque a Bíblia diz claramente: quem tem ouvido, ouça. Se você tiver fé e acreditar na palavra de Deus, Deus vai mudar a sua história. Então hoje esse vídeo é para isso, trazer a mensagem de Deus. Então o mais importante na face da terra, irmão, de tudo, é Deus em nossas vidas. Deus acima de todas as coisas, e a paz de Deus, amar nosso próximo como a ti mesmo, amar nossa família. Porque o que eu estou querendo dizer para vocês, irmão, hoje em dia tem muitos crentes que estão esfriando o amor diante de Deus. Está escrito Apocalipse capítulo 2, versículo 3, 4, 5, está dizendo, capítulo 2, versículo 3 está dizendo: tem perseverado e sofrido por causa do meu nome, e não te cansastes? Parabéns por isso. Deus vai aplaudir você, porque você está fazendo a obra de Deus. Por mais que você está sendo caluniado, perseguido, sendo apredejado, as pessoas estão falando mal de você, mas você não desista de Jesus. Parabéns por isso, meu querido.
e minha querida, não desista de Jesus, porque Jesus nunca desistiu de você. Às vezes é mais fácil do homem desistir de Jesus do que Jesus desistir de você, porque Jesus permanece na sua posição. Jesus já fez a sua missão nessa terra. Ele deu a vida por mim e tanto para vocês. Então, a Bíblia disse lá em Marcos, do capítulo 8, versículo, se não me engano, 34 diante, está dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele está dizendo, aquele que quiser, o Senhor não está te obrigando você a vir até Ele. Ele está só apenas dizendo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus disse mais ainda, na continuação do 34, do capítulo 8 de Marcos, versículo 34, 35, 36 até o 37, está dizendo: aquele que morrer por amor de mim, do Evangelho, esse salvará. O que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Quantas pessoas que você conheceu, amigos e amigas, ou até mesmo seu parente, que morreu sem Cristo, que é aquele que não conseguiu carregar a cruz até o fim. Agora imagina agora ele, nesse exato momento, amada igreja, imagina ele agora pedindo o resgate da sua alma. Quantos nesse exato momento que está querendo ter oportunidade agora no seu lugar aí? Muitas pessoas querem estar aí no seu lugar agora. Você que diz está passando luta, eu não consigo, não vou conseguir. Muitos daqueles que desistiu da cruz, irmão, estão querendo resgate da sua alma nesse exato momento. Estão infelizmente na cadeia da escuridão, que é o inferno, né? A Bíblia diz lá em 2 Pedro, do capítulo 2, versículo 4, Deus não perdoa nem os anjos do céu que pecaram contra Deus, lançou nas cadeias da escuridão. Aí você vê, Deus não perdoa o mundo antigo, né? Que o que aconteceu ali foi somente 8 pessoas que foi salvo ali na arca de Noé, né? A sua esposa e Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras. E vamos parar e pensar, amada igreja. Você vê, quantos milhões de pessoas teve naquela época também nessa terra, né? Não sei quantas pessoas, só Deus sabe. Somente 8 pessoas que entraram por aquela arca. E a Bíblia também diz na continuação de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, 5, 6, está dizendo: Deus também não perdoou aquela cidade chamada Sodoma e Gomorra. Somente 3 pessoas foi salvo, era para ser 4. Mas a mulher de Ló olhou para trás. E quantos crentes estão olhando para trás? Quantos crentes estão desistindo da sua cruz? Quantos crentes estão desistindo da sua coroa? A Bíblia está dizendo claramente, Apocalipse 3, versículo 11, guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, toma cuidado com as más amizades, que às vezes está tirando você da presença de Deus. As más conversações se corrompem os bons costumes. Em 1 Coríntios, do capítulo 15, versículo 33, as más conversações se corrompem os bons costumes. Meu querido, incline o seu ouvido somente para Deus, porque Jeremias diz no capítulo 7, versículo 23, aquele que ouvir a minha voz e obedecer às minhas ordens, eu serei teu Deus e vós será meu povo, assim diz o Senhor. Mas o 24 está dizendo, andará nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração, malvados, andarás para trás e não para diante. Por que Deus está dizendo isso? São poucas pessoas que estão se inclinando, se ouvindo para a voz de Deus. São poucas pessoas que estão entendendo o querer de Deus verdadeiramente. São poucas pessoas que estão levando a palavra de Deus com sinceridade. Porque lá em Tiago, no capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo, se eu não me engano, versículo 21, está dizendo, não seja só ouvintes, mas seja cumpridor da palavra de Deus. Meu querido, teme a palavra de Deus, teme a Deus. Quando a Bíblia se abre, é a boca de Deus falando em nossos ouvidos. Quando as pessoas têm levado a palavra de Deus de qualquer maneira, irmão. A Bíblia é sagrada, a Bíblia traz vida, a Bíblia transforma o homem, transforma a mulher. Aleluia, santo Deus. Então, a Bíblia diz claramente, Isaías diz claramente no capítulo, se eu não me engano, capítulo 10 de Romanos, versículo 16, ele está dizendo claramente, vou estar lendo para vocês aqui agora, preste muita atenção. Então eu quero que vocês entendam, irmão, que vocês vêm colocar a palavra de Deus em prática, não ser só apenas ouvintes, mas ser cumpridor da palavra de Deus. Está aqui, lá em Romanos, né, do capítulo 10, versículo 16, está dizendo, mas nem todos obedecem,
ao Evangelho. Porque Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem vai crer na nossa pregação? O versículo 17 está dizendo: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tem fé, você vai obedecer a voz de Deus. Se você tem fé, você vai amar a Deus acima de todas as coisas. Se você tem fé, você vai perdoar aqueles que te perseguem. A fé não é só apenas de fé, é aquilo que eu não vi, eu vou crer que eu vou receber meu milagre, vou crer nos meus presentes, vou crer no meu marido vai estar na presença de Deus, minha esposa vai estar na presença de Deus. Irmão, não é só isso. Fé tem obediência. Fé sem obra é morta. E a obra sem fé também é morta. Então tem que ter os dois, fé e obra. Se não tiver obra, nada seria. Então tem que ter os dois, fé e obra. Então a Bíblia diz claramente, irmão, nós temos que obedecer às ordens de Deus. Isaías falou: quem vai crer nas pregações, Senhor? Porque nem todos obedecem ao Evangelho. É o que está acontecendo, amada igreja. Muitas pessoas estão levando a palavra de Deus de qualquer maneira. Não seja hipócrita, seja um homem temente a Deus. Ouça a voz do Senhor. Não adianta você dizer que conhece a Deus e não pratica a palavra de Deus. Amém? Está escrito Tito do capítulo 1, versículo 16. Diz que conhece a Deus, mas nega com as obras. Olha aí, ó, fé sem obra é morta. Mas nega com as obras, sendo abomináveis, desobediente e reprovado por todas as boas obras. Então você tem que ter fé e obra. Você tem que obedecer às ordens de Deus. Fé é um símbolo, né, que Deus nos ensinou para que nós venhamos ter fé. Se você tem fé, você está obedecendo às ordens de Deus. Se você obedece, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, se você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, a mulher ama o seu marido, respeita o seu marido como cabeça, como Cristo é a cabeça da igreja, você tem fé. Parabéns por isso. Se você perdoa aquelas pessoas que te predejou, que te amaldiçoa, porque Romanos está dizendo claramente no capítulo 12, se não me engano, o versículo 14 ou 15 está dizendo: aquele que te amaldiçoa, o Senhor está dizendo para você abençoar aqueles que te amaldiçoam. Versículo 20: se o teu inimigo estiver com sede, dá-lhe de beber, se estiver com fome, dá-lhe de comer. Isso é a ordem que Deus nos dá para nós. Isso é uma ordem, irmão. Então nós temos que obedecer às ordens do Senhor. Às vezes muitos falam: eu sou amigo de Cristo, mas você não obedece à voz do Senhor. Porque lá no Evangelho de João, do capítulo 15, versículo 14: se vós quer ser meu amigo, faça o que eu mando. Assim diz o Senhor. Não seja hipócrita, seja um homem temente a Deus. Não adianta você mostrar para as pessoas que você conhece a Deus. Você às vezes fala para as pessoas que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas Deus quer saber se você está guardando essa palavra em seu coração. Porque lá em Lucas, no capítulo, claramente, capítulo 8, versículo 11, 12, 13, 14, até o 15, está dizendo sobre a semente. A semente é o quê? O significado é a palavra de Deus. A semente que caiu na beira do caminho são aqueles que ouviram a palavra de Deus dentro da igreja, ou aqueles que ouviram a palavra de Deus nas ruas, dentro do ônibus, dentro do avião, no metrô, dentro de um carro, do veículo, ou às vezes dentro do ônibus, né, no navio. Ouviu a palavra de Deus, mas não está colocando em prática. Então está dizendo claramente, irmão, nós temos que ouvir a palavra de Deus e entender o que está escrito na palavra do Senhor. Não podemos ser hipócrita. Nós temos que entender a palavra do Senhor. Não é só apenas ler. Lembra do início da palavra, Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados os que lê e os que ouvem e os que guardam, porque o tempo está próximo. Na continuação de Lucas, do capítulo 8, versículo 11, 12, 13, 14 e 15, está dizendo: e a semente caiu sobre as pedras. Tentou crescer, mas não cresceu por quê? As pedras não deixaram crescer aquela semente. Porque significado são pessoas que estão com o coração de pedras, ouvido de pedra. São pessoas duras de coração, ouvidos duros, que não quer ouvir a verdade, não quer aceitar a correção, não quer aceitar a disciplina. São muitas pessoas que querem viver por si próprio. Não quero ficar debaixo de mão de homem. Não, eu quero somente obedecer às ordens de Deus, mas eu quero obedecer o homem não. Você está fora da palavra de Deus.
A Bíblia diz claramente, lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 18, quem serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens, tá? Então você tem que respeitar as autoridades que Deus colocou. Romanos, no capítulo 3, versículo 1 diante, Deus deixou as autoridades abaixo do céu. Então nós temos que respeitar as autoridades, tá? Vamos respeitar, vamos obedecer. Se você obedece, você está tendo fé. Se você obedece, você está temendo a Deus. Bem-aventurado é você. Porque a Bíblia diz claramente, Hebreus no capítulo 3, versículo 7, lembrai dos vossos pastores, imitai a maneira dele viver, do jeito dele viver. Você deve ser como o apóstolo Paulo diz, assim como eu fui imitador de Cristo, sejam meus imitadores. E Hebreus capítulo 13, versículo 17 está dizendo, obedeceu os vossos pastores, porque ele vela pelas vossas almas. Irmão, porque os pastores naquele dia há de dar conta delas. Então você líder também, você pastor, nós temos que ensinar as ovelhas no caminho que devem andar. Nós temos que pregar a verdade, ensinar a verdade. Porque Osés também está dizendo para os líderes, no capítulo 4, versículo 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Sacerdote, cadê aquilo que eu te ensinei? Cadê aquilo que eu te mandei você falar? Está escrito em Osés 4, versículo 6 e diante. Sacerdotes estavam multiplicando o pecado do povo. Por causa de quê? Por causa de ofertas. É o que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. São homens que perderam o brilho do Espírito Santo de Deus. São homens que estão perdendo a essência que é a palavra de Deus. Ele aprendeu com Deus e agora está desobedecendo as ordens de Deus. Meu querido, não vamos ser como Saul. Está escrito 1 Samuel capítulo 15, versículo, se não me engano, versículo 11 está dizendo, Deus falou para o profeta Samuel, quando Samuel estava ali dentro da tenda, e Deus falou com eles, Samuel, eu me arrependi de ter ungido Saul como rei. E o versículo 22 está dizendo, é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta você estar na igreja todos os dias, não adianta você querer pregar para as pessoas se você não está vivendo a palavra de Deus. Não adianta querer pregar heresia, meu querido, heresia não vai levar para o céu, vai levar para o inferno. Então nós temos que temer a Deus, irmão. Está escrito no Apocalipse capítulo 21, se não me engano, 22, é isso mesmo, 22, versículo 18 e versículo 19. Ai daquele que acrescentar qualquer palavra da Bíblia Sagrada. Ai daquele que tirar qualquer palavra deste livro. O Senhor também vai tirar a sua parte da árvore da vida. O seu nome será apagado do livro da vida. Isso serve para todo mundo, para obreiros, diáconos, diaconistas, evangelistas, missionários, pastores, bispos e apóstolos. Serve para todo mundo. Está escrito lá em Êxodo, do capítulo 32, versículo 33. Deus falou para Moisés, falou dessa forma, Moisés, aquele que pecar contra mim, riscarei o nome deles do livro da vida. E Apocalipse está dizendo, no capítulo 20, versículo 15, aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, meu querido, vamos temer a Deus, vamos guardar a palavra de Deus e vamos obedecer às ordens do Senhor. Porque Mateus está dizendo no capítulo 25, vai você ver, Mateus capítulo 25, versículo 30, 31, 32 até o 41 diante, está dizendo que o Senhor diz, os inúteis, os rebeldes, os desobedientes será lançado no lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Irmão, isso é coisa séria, irmão. O inferno existe. Eu te falo isso porque eu tive uma experiência com Deus em 1999. Depois do próximo vídeo, vou contar o meu testemunho para vocês, que minha alma foi no inferno e voltou. Hoje estou aqui pela misericórdia de Deus. Por isso que eu levo a palavra de Deus com sinceridade. Não brinca com a palavra de Deus, não, irmão, porque a palavra de Deus não é brincadeira. Apóstolo Paulo diz no 2 Coríntios, do capítulo 2, versículo 17, não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Apóstolo Paulo diz, eu sou homem temente a Deus e levo a palavra de Deus com sinceridade na presença de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele foi imitador de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, assim como eu fui imitador de Cristo, sejam meus imitadores. Vamos temer a Deus, irmão. Não brinca com Deus, porque Deus não é brincadeira. Então essa pequena palavra que eu deixo para vocês, nessa meditação, serve para todos os membros, ovelhas, para todos aí. Você, irmão, você católico também, e serve para você, para despertar, porque Jesus diz, lá em João capítulo 14, versículo 6 ou 7 está dizendo,
Ele diz claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus te chama pelo teu nome. Jesus chama a sua esposa, Jesus chama o teu marido, Jesus chama os seus filhos, Jesus chama a sua família, Jesus chama os seus amigos. Então busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o nome dele enquanto está perto. Está escrito em Isaías 55, versículo 6. Então, meu querido, vamos meditar e acatar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz claramente, se teus olhos são bons, teu corpo terá luz. Se teus olhos são maus, teu corpo terá trevas. Está escrito em Mateus no capítulo 6, versículo 21, 22, ou 21, 22, 23 e 24, se eu não me engano. Então medita esse versículo aí para você ver. A Bíblia diz também em Isaías, capítulo 55, versículo 7. Se converta vossos pensamentos, sai do caminho dos ímpios e venha para Deus, e Deus é misericordioso para te perdoar. Provérbios no capítulo 18, versículos 6 e 7. A boca do tolo branda por açoite, é laço para a sua alma e a sua própria destruição. Não fala mal do seu irmão, não julga a tua igreja, não julga o seu líder. Para de julgar o seu irmão, para de julgar a tua esposa ou teu marido, para de julgar a sua família. Meu querido, Deus que vai justificar para você. Romanos no capítulo 8, versículo 33. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que vai justificar por você. Amém? A Bíblia fala sobre o ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, amada igreja. Apocalipse 3, versículo 6. Já falei isso por terceira vez, né? Então, nós temos que se converter. A nossa boca, nossos olhos, nossa mente, nossos ouvidos. E a Bíblia diz que Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o coração enganoso e perverso, quem conhecerá? Então, meu querido, a Bíblia diz, Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta, olha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, da sua casa, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Assim diz o Senhor. Amém? Vou fazer uma pequena oração para vocês e que Deus abençoe vocês. No próximo vídeo vai ter o vídeo do testemunho do pastor Washington, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e eterno nosso Pai. Pai, graça te dou, Pai, por mais um dia estar na tua presença. O teu nome vem ser louvado e glorificado para sempre, Pai. Que esse vídeo, ó Pai, venha chegar em muitos ouvidos, ó Pai. Que o Senhor venha fazer grandes maravilhas, Pai, na vida desta família. E eles venham se converter diante do Senhor. Meu Deus, resgate essas vidas, ó Pai. O Senhor venha resgatar esta família, este homem, esta mulher, este marido, essa esposa, esses filhos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu profetizo, ó Pai, que toda sorte de bênção está sobre essas vidas. Vai de encontro, ó Pai, os líderes dos ministérios, reforça eles nessa caminhada. Repreenda todo desânimo na vida deles, toda seta, repreenda toda perseguição contra a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Vai abençoando todos os membros da igreja, ó Pai. Vai abençoando cada servo do Senhor. Meu Deus, eu oro em prol da vida de cada um. Que a salvação venha estar sobre o lar de cada um, Pai. A cura e a libertação, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Esta é a oração que eu te peço, ó Pai. E te agradeço, aleluia, por mais um dia estar aqui fazendo a tua obra, Senhor. Salva essas vidas, Pai. Eu profetizo na vida deles. Salva essas vidas. Tira a venda dos olhos deles, ó Pai. Tira toda a surdez do ouvido deles. Abre a mente deles e o coração deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E vocês que estão aí, digam amém bem forte. Amém. Deus venha abençoar vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. No próximo vídeo vai ser o testemunho do pastor Washington. Amém? Nesse canal da Família de Deus, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Tchau para vocês. Com Deus.